Quem tem uma Bíblia, abre no livro da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 2 em diante. Diz assim: rogo a Évódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que a auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí depois ele vem e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos. Essa palavra aqui eu quero comentar com vocês nesta noite. Quero que sirva de orientação para nós também. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês sobre postura que nós devemos ter diante de conflitos das nossas vidas. Vocês sabem que durante toda a vida nós enfrentamos e nos confrontamos com inúmeros conflitos. E o que vai determinar a sua qualidade de vida, o que vai determinar exatamente o seu bem-estar, é a forma como você se mantém diante dos conflitos inevitáveis da vida. Se você não tiver equilíbrio, se você não tiver moderação, você se perde com Deus, você se perde na convivência com pessoas, você se complica. Se você não tiver um direcionamento de Deus e não for dominado pelo Espírito de Deus, você vai viver situações de constante desconforto por conta de não saber administrar conflitos, de não saber gerenciar situações de confrontos. E isso na nossa vida é uma das coisas que vai acontecendo. Você tem conflitos em casa, você tem confrontos no trabalho, você tem confrontos e conflitos no seu dia a dia. Inevitavelmente você vai convivendo com isso e compete a você pedir de Deus ou se submeter aos ensinamentos de Deus para adquirir de Deus a capacitação para poder lidar com essas situações inevitáveis da vida, onde você vai estar diante dessas situações de confrontos e conflitos, onde você vai necessitar muito da sabedoria de Deus para sobreviver, vencendo e superando as situações inevitáveis de conflitos e confrontos da vida. Diga glória a Deus. O apóstolo São Paulo, ele estava mandando uma carta para a igreja de Filipos, uma igreja que para vocês terem uma ideia, uma igreja onde começou com mulheres. Eu fiquei sabendo disso, que ela começou com mulheres. Uma igreja que começou também na casa de uma mulher. Alguma coisa totalmente diferente da Palestina. Nesse lugar, as mulheres tinham projeções, elas se projetavam, elas ocupavam já naquela época cargos públicos. Lá nessa cidade, na Macedônia, acontecia isso. E como havia muita mulher envolvida nessas situações da igreja, e como essa sociedade era uma sociedade diferente dos filipenses, não poderia ser diferente, né? Tinha que haver alguns tipos de conflitos, algumas dificuldades, com todo respeito às mulheres. E havia duas mulheres que eram dessa região aqui, e que eram da igreja, Évódia e Sinti, as duas. Elas estavam tendo algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento. Parece que elas eram diaconisas da igreja.
E por alguma razão que se desconhece, elas estavam vivendo uma situação de conflito, uma situação de desentendimento. E Paulo estava pedindo a ajuda de um companheiro para poder mediar essa situação e para poder fazer com que essas duas irmãs se entendessem e saíssem daquela situação de conflito. Porque Paulo sabia que essa situação de contenda e de conflito não estava sendo bom para elas, que tinham seus nomes escritos no livro da vida, e com certeza não era bom para a igreja, e não era bom para ninguém, porque uma situação de contendas, de conflitos, nunca é bom para ninguém. Ninguém pode se sentir bem no meio de conflitos ou no meio de contendas. Ninguém pode, de uma certa forma, se sentir à vontade quando está vivendo qualquer situação de confronto, como estava havendo entre Évodia e Síntique. E eu fui ler o nome dessas mulheres, o que significa, achei interessante. Quero passar para vocês. Évodia significa, eu anotei aqui, algo muito interessante. Excelente viagem é o nome que significava dela. Era uma forma verbal que significa ajudar na estrada. Ela talvez era uma mulher dona de hospedagem. Lá nesse lugar, os nomes se associavam muito com a função. Ela deveria ser uma dona de hospedagem. O nome dela era Excelente Viagem, que quer dizer Évodia. Um nome complicado, né? E o nome da outra, Síntique, significa acidente. Geralmente esses nomes eram colocados que talvez ela nasceu por acidente, não estava sendo esperada e recebeu esse nome. E as duas estavam vivendo situações de conflito. E Paulo, pedindo ajuda, falou com um amigo para quem ele escreveu a carta e pediu que esse amigo fosse o mediador no entendimento dessas duas servas de Deus. E depois então que ele falou sobre a situação, falou sobre as duas irmãs que estavam em litígio, que estavam vivendo uma situação de conflito, ele veio então e deu uma palavra que com certeza serviria para poder, de uma certa forma, adequar o comportamento dos cristãos, dos servos de Deus, que com certeza iriam tomar conhecimento dessa carta, para que pudesse aprender como viver com Deus, como estar em paz e como superar as situações adversas, inevitáveis da vida que você enfrenta no seu dia a dia, muitas vezes com o marido, muitas vezes com filhos, muitas vezes no trabalho, muitas vezes nos seus relacionamentos. Qual a maneira que você então deve pedir para Deus e se adequar a Deus para poder obter vitórias dentro desses conflitos inevitáveis da vida. E depois que ele veio, ele deixou essa palavra dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez quando você está vivendo uma situação de dificuldade na sua vida, eu sei que às vezes as pessoas não têm muito motivo para estarem alegres. Porque a alegria, para muitas pessoas, é um estado de espírito que vem quando tudo está bem. Quando as coisas estão se desenvolvendo da maneira como a pessoa projetou. Mas geralmente a nossa reação, quando as coisas não vão bem para nós, é ficarmos tristes. Quando a situação não se define da maneira como queremos, como a nossa vida não toma os rumos que nós projetamos, quando as coisas não estão saindo do jeito que nós queríamos então que saíssem, a primeira reação que nós temos é de tristeza, de frustração, de decepção. E nós justificamos muitas vezes: estou triste, estou chateado porque isso deu errado, porque aquilo não funcionou, porque aquilo não saiu do jeito como eu queria, não saiu da forma como eu projetei para que saísse. E talvez você comece a justificar sua decepção, sua tristeza, sua angústia, suas frustrações, fundamentado exatamente das coisas que não estão funcionando e que não estão dando certo para você. Isso é uma reação muito normal, muito comum entre nós, seres humanos. Só que Paulo, ele tentava passar para os irmãos que nós devemos ir muito mais além do que isso. Diga glória a Deus. Ele tentava passar para a igreja uma coisa interessante: que a alegria
independe das situações que estamos vivendo. Que a nossa alegria em nosso coração deve ser algo permanente e presente, não porque as coisas estão funcionando, porque se você olhar para aquilo que não está dando certo, que não está funcionando na sua vida, talvez você possa querer ou acha que possa justificar a razão da sua tristeza, da sua chateação, mas ele então diz na palavra que a sua alegria deve ser no Senhor. Diga glória a Deus. Por quê? Porque talvez você não tenha motivo lógico para estar alegre agora. Só que a alegria de quem serve a Deus, ela excede o entendimento e excede a razão da lógica das coisas. Porque é uma alegria que está em você por causa de Deus, por causa do Senhor, por causa das promessas de Deus, por aquilo que Deus representa para você e pela certeza que você passa a ter de que Deus está no controle da sua vida, que por mais que você esteja vivendo situações de conflitos e situações realmente de confrontos em sua vida, você acredita em Deus, você sabe que Deus está com você e você passa a compreender e entender que a situação de dificuldade que te gera tristeza vai passar, vai deixar de existir, porque a tua alegria está em Deus, pelo fato de você saber que Ele está no controle e no domínio da tua vida. Diga glória a Deus. Aí muda a visão da coisa, porque a alegria passa a ser no Senhor. Diga glória a Deus. Foi o que ele disse: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por mais que você não tenha motivos para se alegrar pelo que você esteja vivendo ou pelo que você esteja passando, você encontra motivo quando você se alegra em Deus, por entender que o teu Deus sabe da tua vida, sabe das tuas questões, sabe da tua situação, sabe da tua luta, sabe da tua dificuldade, e por entender que você está com a vida nas mãos dele e ter toda a segurança que no momento certo, na hora certa, ele vai dar uma solução a tudo aquilo que de repente quer alimentar tristeza ou desânimo no teu coração. Diga glória a Deus. Então Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E depois que ele disse isso, ele falou uma coisa interessante: seja a vossa moderação conhecida de quê? De todos os homens. Diga glória a Deus. O que ele quer dizer com isso? Para você ser moderado, ser equilibrado. Diga glória a Deus. Por quê? Porque quando você é moderado, quando você é equilibrado, você consegue, de uma certa forma, superar essas situações que geram os conflitos da sua vida. Mas às vezes, essa falta de equilíbrio, essa falta de moderação, potencializa os conflitos e os problemas da sua vida. Os seus problemas e as suas dificuldades se tornam potencializadas exatamente pela sua falta de equilíbrio, pela nossa falta de equilíbrio, pela nossa falta de moderação. Sempre que você não é moderado, ou que nós não somos moderados, os problemas sempre aumentam em nossas vidas. Sempre que nos falta moderação, os problemas são potencializados em nossas vidas. E o apóstolo São Paulo falando, ele disse para a sua moderação ser conhecida. Diga glória a Deus. Que as pessoas olhem para você e percebam que você é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que tem domínio próprio. É uma pessoa que tem equilíbrio diante dos conflitos e confrontos da própria vida. E ele não somente disse que nós devemos então sermos moderados, mas ele precisou dizer também que as pessoas percebam que você é um moderado, que você é um mediador, que você tem equilíbrio. Porque quando você consegue ter esse fruto do Espírito de Deus em sua vida, essa moderação, esse equilíbrio,
com certeza você se torna uma pessoa com capacidade de administrar de uma forma excelente os conflitos da sua própria vida e, consequentemente, obter vitória sobre aquilo que possa gerar situações incômodas ou gerar sofrimento para você mesmo. Mas às vezes, nós somos de Deus, mas não somos nem um pouco equilibrados. Às vezes nos falta isso, essa moderação. E quando nos falta essa moderação que falou o apóstolo São Paulo, nós vivemos envolvidos em complicações, em contendas, em conflitos, em desentendimentos. E a nossa vida acaba se descaracterizando totalmente daquilo que somos, ou da proposta real do Evangelho em nossas vidas e na nossa maneira de ser. Deus não levantou você para viver envolvido em confusão. Deus não levantou você para que você viva sempre envolvido em contendas, em agressões verbais, em bate-boca, em agressões físicas. Deus não levantou a mim, não levantou você para vivermos em litígio com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Deus levantou você para ser um pacificador, diz a palavra de Deus. E pacificador é aquele que de uma certa forma trabalha em favor da paz. E a paz é tão importante aos olhos de Deus que a Bíblia diz que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é paz. E fica claro então que quando você não consegue ter essa postura de pacificador e consequentemente sempre está envolvido em conflitos, em guerras, e não consegue de uma certa forma administrar conflitos pelo seu temperamento e pela sua falta de moderação, pela sua falta de equilíbrio, você deixa de se identificar com Jesus Cristo, de se identificar com Deus que você serve. Por quê? Porque o nosso Deus não quer que você seja cheio de confusão, que você viva em conflito, que você viva em embate e em litígio com pessoas, mas Ele quer que você seja equilibrado e moderado e que saiba administrar os conflitos da sua própria vida. Diga glória a Deus. Como é que as pessoas conhecem você? Como uma pessoa tranquila? Responda para você mesmo. Como é que as pessoas conhecem você? Como uma pessoa moderada, como falou Paulo, para sermos conhecidos pela nossa moderação? Ou será que as pessoas que conhecem você como uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa desajustada? O que é que você tem escutado na sua casa sobre você mesmo? Quais são os comentários que você tem informação que as pessoas fazem sobre você? Qual é a leitura que os teus amigos têm feito sobre o teu comportamento? Sobre as tuas atitudes? Qual é a leitura que os teus familiares têm feito de você? Da maneira como você é? É de uma pessoa moderada? Uma pessoa equilibrada? Uma pessoa ajustada? Ou uma pessoa desajustada ou totalmente desequilibrada? Saiba que a forma como você se adequa a Deus é que vai determinar não somente a sua postura, mas é que vai identificar você como uma pessoa preparada para administrar os conflitos inevitáveis da sua própria vida. Paulo disse: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, disse ele. O Senhor está perto de voltar e você vai precisar disso. E depois que ele disse isso, ele falou: não ande ansioso, não andeis ansioso com coisa alguma, disse Paulo. É interessante, toda pessoa que não é moderada é desequilibrada. E toda pessoa que não é moderada é ansiosa. E toda pessoa ansiosa atropela o processo da própria vida. Toda pessoa ansiosa coloca os carros na frente dos bois.
Toda pessoa ansiosa gera problemas para si mesmo. Toda pessoa que é ansiosa, ela constantemente entra em conflitos pela sua pressa, pela sua ansiedade e se complica com Deus também. Paulo deu uma palavra para nós não sermos ansiosos. Disse Paulo exatamente com o intuito de nos ensinar. Talvez para administrar o conflito de Évode e de Sintique, ele falou: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Diga glória a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que no lugar da ansiedade você aprenda a orar a Deus. Diga glória a Deus. No lugar de ficar ansioso, estressado, desequilibrado, atirando para todos os lados, em atitude de desequilíbrio, de desajuste, disse Paulo para você, para eu, para nós, orarmos a Deus com súplicas, chorarmos diante do Deus Todo-Poderoso e fazermos essa oração, crendo acima de tudo na resposta, porque essa oração deve ser feita com ações de graça. Diga glória a Deus. De que maneira? É quando você ora crendo na resposta de Deus, e quando você ora a Deus crendo nessa resposta, você já agradece, porque sabe que a resposta é certa da parte do Deus em quem você está depositando a sua confiança. Diga glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. E ele disse: não andeis ansiosos, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graça. E depois ele vem e diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que ele falou isso? Porque essas coisas se processam na mente. Deus precisa guardar a tua mente. Deus precisa guardar você, guardar a mim, guardar todos nós. Porque todo esse desequilíbrio, todo esse desajuste, muitas vezes se processa na nossa mente, na forma que agimos e que nos portamos, e que geram todas as dificuldades da nossa própria vida. Deus precisa guardar a minha mente, Deus precisa guardar a tua mente, Deus precisa ajustar você, ajustar a mim, porque quanto mais Deus nos ajustar e nós nos permitirmos sermos ajustados por Deus, seremos pessoas melhores do que somos, seremos pacificadores, seremos pessoas moderadas e equilibradas. E saibam disso, quando Deus trabalha de fato em nossas vidas, inevitavelmente esse equilíbrio chega, inevitavelmente esse ajuste chega. Quando nós permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas, nós nos tornamos pessoas melhores, e Deus começa a corrigir todos os pontos das nossas vidas que geram os nossos problemas, que geram as nossas dificuldades, que geram as nossas situações de dores. Então, nesta noite, o que eu quero deixar para você como palavra é dizer para você que você é trabalhável. Se você permitir, Deus tem como trabalhar na sua vida. Se você permitir, Deus tem poder de pegar uma pessoa desajustada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa, e fazer dessa pessoa uma pessoa equilibrada, sóbria, tranquila, que confia em Deus e que sabe que no meio de toda e qualquer situação de dificuldade ou conflito, ele tem ou ela tem segurança, porque sabe que a resposta sempre vem de Deus e sempre vai chegar, porque ele está confiando nas promessas do Todo-Poderoso. Olha, irmãos, Deus não fez você para brigar, para entrar em confusão com ninguém. Deus não fez você para ser uma pessoa difícil nas suas convivências, nos seus relacionamentos. Deus quer que você seja moderado ou moderada, equilibrado ou equilibrada.
desprovido dessas ansiedades que adoecem a alma e que impulsionam as pessoas a atitudes que machucam, que ferem, que entristecem outras pessoas e que marcam a vida negativamente de outras pessoas. Deus precisa te moderar, me moderar, nos moderar. E se você permitir que Deus faça isso, com certeza Ele vai fazer. Se você reconhece que precisa de uma ação de Deus em sua vida para moderá-lo. Porque talvez muitos dos problemas que você esteja passando, muitas das dificuldades que você esteja enfrentando na sua casa, na sua família, talvez muitas das dificuldades que você possa estar enfrentando com o seu marido, ou quem sabe com a sua esposa, ou quem sabe até mesmo com os seus filhos, essas dificuldades só existem porque de repente está faltando em você a moderação. Está precisando então que você se permita ser trabalhado por Deus para ser mais moderado, mais equilibrado, mais tranquilo, mais manso, mais ajustado diante de Deus, para que você possa nas suas atitudes ter a capacidade de gerenciar com vitória os seus conflitos, as suas lutas e as suas dificuldades, com a capacidade de poder corrigi-los e administrá-los. Diga glória a Deus. Se você permitir isso, a vida fica melhor. Se você permitir isso, você vai sofrer menos. Se você permitir essa ação de Deus em sua vida, você vai machucar menos as pessoas que te cercam. Você vai ferir menos as pessoas que convivem com você. E você vai conseguir de fato perceber que Deus vai agir no teu coração, vai agir na tua mente, e essa paz de Deus, que excede todo entendimento, vai inundar o teu coração em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Que paz é essa que excede todo entendimento? É aquela paz que você tem mesmo quando pressionado, mesmo quando perseguido, mesmo quando vivendo situações de afronta ou de confronto. Nada tira essa paz, porque ela é de Deus. Ela independe que as coisas estejam bem para você, para que você tenha paz. Você pode estar no meio da maior prova, da maior luta, da maior dificuldade. As pessoas olham para você, não entendem por que você consegue ter paz, porque essa paz ela excede o entendimento humano, porque ela vem do alto, ela vem de Deus para nós, para o nosso coração, e faz a diferença. Então pensa nisso, irmãos. Essa palavra do Paulo é uma palavra de qualidade de vida, se você for analisar. É para a melhora da nossa qualidade de vida, para que as coisas melhorem entre nós e as pessoas que vivem com a gente, ou que se relacionam com a gente. Deus vai trabalhar, vai nos fazer pessoas melhores, e nós então, pela ação de Deus, seremos pessoas diferentes, que as pessoas vão olhar para você e vão conseguir identificar Deus em você, vão conseguir identificar Jesus em sua vida, pela sua maneira de ser, pela sua postura. Como é desagradável quando a gente sabe, fulano é cristão, é crente, mas vai gostar de confusão, vai viver envolvido em contenda desse jeito. Eu nunca vi. Você não consegue entender. Por quê? Porque destona. Não é essa a proposta do Evangelho, da palavra de Deus. Deus não chamou você para viver metido em confusão, para viver metido em contenda. Deus chamou você para administrar essas contendas e pacificar as situações de desentendimento. Diga glória a Deus. Você é um pacificador. Você estabelece a paz entre as pessoas. Com você ninguém consegue brigar, porque você não revida. Diga glória a Deus. Com você ninguém consegue brigar, porque você não dá troco. Você não quer se impor sobre o outro que tenta afrontar você. Por que você não se impõe? Porque você tem Deus, e você sabe que as suas lutas não são suas, mas elas são de Deus, e Ele sempre trabalha em seu favor para te dar vitória e para mostrar que Ele é contigo. Então essa é a postura nossa, essa é a postura que Paulo recomenda para nós. E quando você consegue olhar por esse prisma, por essa visão, você vai ver que você consegue viver a plenitude das bênçãos de Deus. Portanto, pensa nisso
e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Foi muito bom ficar com você até agora. Eu agradeço pela sua audiência, por ficar conosco acompanhando o nosso programa. Eu quero aproveitar agora e quero convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Quarta-feira nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E às 7h30 da noite eu estou lá para trazer uma palavra para você, para orar por você que está com problemas ou passando dificuldades e precisando de oração, precisando de ajuda. Domingo temos o culto da família, sexta-feira o culto da libertação, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. Eu também convido você. Terça-feira tem um culto de oração. Sua presença vai ser muito importante. E olha, eu agradeço muito pelo fato de você nos acompanhar pela televisão e convido você para estar conosco na Igreja Quadrangular. Tá certo? Vamos fazer uma oração? E se você, porventura, estiver interessado em entrar em contato conosco, está aqui o nosso e-mail na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com. E vamos ser amigos no Facebook, é só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar. Nós podemos então sermos amigos e conversarmos muito, tá certo? Vamos orar por você, por sua casa e sua família? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha a resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém? Olha, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,